O Alibaba é uma das maiores geradoras de caixa do planeta. Viu seu lucro cair, o lucro líquido cair 70%. Pois é, 70% em um único trimestre. E o motivo não foi queda nas vendas. O motivo é outro, o motivo é uma conta bilionária que não para de crescer. A conta da corrida da inteligência artificial. O que está acontecendo lá na China não é um tropeço isolado, é o primeiro balanço a sentir o que outras grandes big techs, outras grandes empresas do ramo já estão sentindo há algum tempo. O primeiro balanço está mostrando que a Meta, que a Anthropic, que a OpenAI também estão passando. Você vai então entender por que essa chamada queima descontrolada de caixa está impactando o mundo todo, deixando os investidores com medo da chamada nova bolha, que a gente já viu acontecer lá na época das dot-com, né? A chamada bolha das dot-com. Se você não conhece, eu vou falar também um pouco mais sobre isso, que lá nos anos 2000 vivemos algo muito parecido e acabou de uma forma, no primeiro momento, muito ruim, mas depois até que melhorou. Se você não me conhece ainda, eu sou o Mário CNPI e aqui eu vou trazer para você conteúdo diariamente, aonde vamos aprofundar sobre economia, mercado financeiro, investimentos e tudo mais que pode mexer no seu bolso. Além disso, também tem uma live diária para falar sobre as principais notícias e os impactos delas na economia. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para acompanhar esses vídeos que eu trago para você aqui diariamente. Então, vamos lá, vamos começar aqui, né, com a nossa famosa acompanhamento, onde a gente vai falar primeiramente sobre o sangramento do Alibaba, né? Que a gente tem? A gente tem a contradição dos balanços. A receita bruta do Alibaba, ela subiu 9%. Uai, mas espera aí, algo errado nessa história. Como é que a receita sobe 9% e o lucro cai 70%? Isso é que está sendo cobrado do CEO, que está sendo cobrado dos diretores, da turma lá do Alibaba, uma vez que o lucro, né, e o que sobra no final das contas é diferente. A empresa, ela trabalha com a parte, sim, né, de e-commerce, mas também está investindo muito no nos seus data centers, está investindo muito nessa infraestrutura para poder, né, trazer a IA. Então, com isso aconteceu um negócio, um conceito econômico aí, e a premissa aqui do mercado é que a gente não fique falando de conceito econômico, mas a gente tem aqui, né, a explosão do chamado CAPEX. O que é o CAPEX? É o dinheiro que a empresa gasta em infraestrutura, né? Um dinheiro chamado dinheiro pesado, né? Aquela grana forte, a grana que é colocada em construção, né, de prédios, em construção, em compra de servidores, os chamados meu Deus, fugiu o nome aqui. Os bens, caraca, os bem duradouros, né? Então, isso são o que está sendo feito por todas as empresas, não somente pela Alibaba. Construção de data centers, compra de equipamentos, servidores, prédio, infraestrutura, chips, placas de vídeo. Tudo isso está sendo gastado muito dinheiro e os caras queimaram 10 bilhões de doletas nos últimos 3 meses. Isso foi que impactou no lucro. Tudo bem, o problema não é isso, porque esse é um investimento. O que está acontecendo, não só na Alibaba, mas o que está acontecendo em todas as grandes Big Techs, é que a gente está tendo, então, uma grana forte sendo gastada, uma grana colocada ali mês após mês, mas que não está tendo retorno. O mercado tá de olho nisso, fala assim, peraí, pô, essa galera tá que gasta, tá que gasta, tá que gasta, mas como é que esse negócio traz dinheiro? Né? Tá muita promessa e já tem muito tempo passando promessa. E isso faz com que se questione, né? Se questione se o que os caras estão fazendo lá, se o que o CEO está fazendo é algo de valor realmente ou não. Né? Com isso a gente tem que é o motor, somado a isso, a gente tem o motor tradicional perdendo força, o que é o e-commerce, né? O e-commerce da Alibaba, ele é pautado nas pessoas comprarem. E o chinês está perdendo também seu poder de compra. Não é uma exclusividade do Brasilzão, né? Lá também está perdendo poder de compra. A China não está crescendo muito mais, não está, né, seguindo esse modelo. Mas a gente sabe que tudo isso, como eu falei, são grandes apostas, tudo isso são movimentos que estão acontecendo aí
né, para trazer uma um melhor futuro e estar na corrida, né, da inteligência artificial, que é algo extremamente importante, e todo mundo sabe que vai sim trazer grana, porque todo mundo vai migrar para lá, né? Todo mundo está seguindo esse modelo. Então a Alibaba ela está apostando nisso, mas na corrida que é a corrida, como é que fala? Inglória, né? Porque todo mundo gasta muito dinheiro, todo mundo colocando muita grana, todo mundo fazendo muito investimento, todo mundo querendo retorno, mas ninguém tendo retorno até agora. Se você olhar a Anthropic, se você olhar a Meta, se você olhar, né, o X, o OpenAI, esses caras todos estão meio que retroalimentando um sistema, né? Grandes empresas investem neles, eles compram um chip, a empresa do chip reinveste de novo, o investidor vai lá empolgado e compra também, e assim a gente está seguindo. Até onde isto vai parar é a pergunta que todo mundo quer saber. Mas me conta aí, né? Você já deve estar acompanhando isso daí, então você sabe como é que é a inteligência artificial. O ganho que ela traz para você hoje é proporcional ao que você paga? Você paga pela inteligência artificial? Como é que esses caras estão vivendo? Pensa nisso daí, tá? O sangramento da Alibaba, né? Ele também demonstra um abismo operacional que não é só dele, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui, que é o déficit crônico. Déficit operacional crônico, né? Déficit é quando você está gastando mais do que recebendo, então você está trabalhando em déficit. Na economia, a gente fala no conceito de queima de caixa, né? Que é o ritmo que a empresa consome suas reservas financeiras. Aí ela fica, né, trabalhando no modelo startup, que a gente também já fala muito, já teve a época, né, aqui das grandes startups, o modelo startup, bom, todo mundo investir em startup, que é exatamente isso. A startup ela vem com uma ideia, com um produto inicial, um chamado MVP, e a partir daí ela capta recursos externos, engorda o caixa, coloca muita grana para dentro, mas ela precisa pegar esse dinheiro e fazer a coisa dar certo. E ela começa a queimar caixa. Vai queimando caixa, vai queimando caixa. A caixa está acabando, ela faz nova rodada de investimento, continua vendendo uma promessa, queima caixa, queima caixa, queima caixa, promete de novo, queima caixa, até uma hora que o pessoal para de acreditar e a empresa quebra. Isso é um processo natural de startup, né? E hoje essas empresas de inteligência artificial, apesar de terem um bom produto já, um produto comprovado, mas é um produto caro. E o investidor, né, em algum momento, fala assim, cara, só põe dinheiro, não vejo dinheiro voltar, quando que essa promessa vira realidade? Então, a OpenAI e a Anthropic estão vivendo isso, diferente da, da nossa Alibaba, né? Porque aqui o Alibaba, ele tem, né, esse outro lance, que é esse outro ramo, né, que é o ramo do e-commerce, né, que tá bem, tá forte, diminuiu lá na China, mas não acabou o negócio deles, né? Então, com isso a gente vê que esse ralo, que aqui é o próximo tópico, né, que é o ralo da inferência, ele é, suga esse dinheiro, suga essas rodadas e faz com que a empresa coloque dinheiro na bolsa, ou sem ter investidores internos, ou no caso da Alibaba, pega o dinheiro do que dá certo, traga para um que dá uma aposta, né? E esse custo, a maior parte dele, é para o custo de treinamento, né? É custo que você pega e você tá. Para cada vez que lança um modelo novo, que é um modelo mais poderoso que o anterior, você precisa treinar. Você vê que os caras, até já passou esses dias, um videozinho mostrando que a Antrópica ela estava comprando livros raros, destruindo esses livros para poder pegar todo o conteúdo e treinar os seus modelos. Então elas já estão até mais sem condição de encontrar modelos novos, já consumiram tudo que tem na internet, estão procurando a parte física agora. Daqui a pouco vão estar até mesmo pegando o nosso cérebro, hein? Cuidado com isso daí. Né? Tem uns aí que se pegar, coitado, quebra a internet, vai levar à falência toda a estrutura que eles têm construído aí, porque tem uns que estão mais podres que tudo, né? Então, cada vez que você treina um modelo, você tem, né, um gasto. Cada vez que você gera alguma pergunta ali para um LLM, que LLM é o chat GPT, que você vai lá e digita uma pergunta, você também tem um gasto atrelado a isso, né? E o custo é tão alto que é o que a gente hoje tem, né, que as empresas cobram, né, quando você usa lá o ChatGPT Go, quando você usa o Gemini, o que você paga não banca o que você gasta. Então elas ficam trabalhando no vermelho, como a gente falou, queimando caixa até que isso consiga acontecer.
A OpenAI, né, ela utiliza a estrutura da Microsoft. Anthropic, ela depende de aporte da Amazon e da Google. Então, enquanto não tem algo que realmente gere caixa, fica nesta dependência dessas empresas que, se um dia cansarem, ou se um dia o seu conselho ou seus investidores, né, vierem e resolverem acabar com essa história, a empresa quebra. Simples assim, tá? A Meta, ela entrou com um jogo diferente, né? O Zuckerberg, ele se inspirou no modelo que a Microsoft utilizou lá atrás para poder viciar as pessoas na tecnologia. Então, ela tem um modelo, como o Llama, por exemplo, que ele é gratuito, né? Um código aberto para que as pessoas, todo mundo utilize e depois não consiga ficar sem. A gente já viu lá nos morros dos Trafica aí, né? Mostrar como é que eles fazem. Vicia a população, vicia, né, o consumidor e depois o consumidor volta lá e paga o que for para ter. E é mais ou menos o que a Meta está fazendo. E com isso também ela pressiona essas outras empresas a morrerem. Ela quer ficar sozinha no jogo. E hoje, quem dominar a IA domina o mundo. Literalmente assim, tá? Literalmente desse jeito. Por que, que a Meta consegue fazer isso? Ela tem um colchão financeiro muito forte, né? A Meta, ela tem, né, a grana toda, deixa eu deixar aqui logo liberado aqui, ela tem a grana toda, né, do, dos anúncios que ela vende no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então ela tem uma fonte muito forte de recurso para que ela possa queimar caixa até que consiga dominar o mercado. Essa é a estratégia dela, né? Ela está queimando caixa e fazendo esse momento, igual a Alibaba está fazendo. A babá está queimando caixa, né, do outro negócio, que é o negócio do e-commerce. A diferença é que, enquanto todos os anúncios de Facebook, de WhatsApp, de tudo, tanto mais aí, tá indo bem, né, o negócio da Alibaba não está indo bem. Então, por isso que demonstra tanto a queda quanto a insatisfação dos investidores, né, que hoje estão seguindo aí a Alibaba, né, demonstra essa insatisfação, enquanto o pessoal da Meta está um pouco mais tranquilo, apesar de já ter visto a Meta com o metaverso, com outras coisas aí, né, fazer aí umas doideiras também, que não deu certo, queimou muito caixa, queimou muita grana. No ano 2000, a gente teve o chamado fantasma do ano 2000, que foi a bolha.com. O que que era aquela bolha que é bolha.com.com, né? No final dos anos 90, quando surgiu a internet, começou que tudo seria feito pela internet. E foi, né? Hoje a gente consegue olhar para trás e a gente consegue ver que há 30 anos depois, né, toda a empresa está na internet, toda a comunicação é feita pela internet. Acabou com os correios, acabou com as agências bancárias, acabou com muita coisa aí, porque tudo migrou para a internet. Legal. Esta internet, ela precisa de ter um lugar para rodar. Então, na época, começou as grandes empresas, né, que investiram bilhões e bilhões e bilhões com cabo de fibra ótica. A fibra ótica era tipo um ouro na época. E com isso, essas empresas, nessa corrida maluca para poder interligar tudo, colocar a internet rápido em tudo, tal, gastaram muito dinheiro. Só que o processo, o tempo entre você colocar as fibras óticas, colocar tudo para rodar, construir toda essa estrutura e os sites, as pessoas, né, tudo isso estarem realmente funcionando, não casou. Então, quando chegou a conta, você não tinha as pessoas consumindo da forma que esperava. Então, várias empresas gigantes, né, como a Nortel, por exemplo, né, quebraram, quebraram, porque prepararam toda a estrutura, prepararam toda a estrada e antes de passar o primeiro carro, né, a conta chegou e eles não conseguiram bancar. Hoje a gente está vivendo, né, um problema pior. Opa, como assim pior? Tá todo mundo querendo construir, desculpa, construir, né, seus data centers para poder abrigar toda essa IA, todo esse processamento que já tem muita coisa, mas que vai vir muito mais. Cada empresa que coloca seus processos, cada empresa que automatiza, cada empresa é mais um tanto de poder computacional, né, que está sendo gasto aí. Só que desta vez a gente tem um lance que é: estamos construindo a autoestrada, mas ela só dura 3 anos. Um computador, um chip, a obsolência dele, né?
que é o tempo que ele demora para ficar velho, para ficar perder a capacidade, não porque ele perdeu, se degradou, é porque já tem um outro muito melhor. Então, esse tempo dura de 3 a 5 anos. Então, ou seja, daqui a 3 a 5 anos de novo vai ter que se gastar essa grana. E aí, hoje não está pagando, está gastando, daqui a 3, 5 anos vai ter que pagar de novo. O que que faz? Como é que faz? Então, esse descompasso, né, entre o ROI, que é o retorno sobre o investimento, né, e o e o capital e a grana que está entrando, né? Então não funciona. Você tem uma infraestrutura que vai se depreciar rápido, um modelo de negócio que não fecha as contas, um mundo querendo consumir isso, e você precisa fazer porque o mundo quer se consumir, mas o mundo não paga por isso, mas você tem que pagar agora. E você tem um modelo que está se retroalimentando, muita gente investindo, pagando esta conta, querendo resultado rápido, então em algum momento isso vai acontecer, de que vários vão quebrar, né. Ah, então isso a gente tem que ficar fora? Não, pior que é uma coisa que você não pode ficar fora, porque também como foi nas dotcom, algumas sobreviveram. E hoje a gente tem a Meta, a Alphabet, a gente tem várias empresas aí, né, que vieram daquela época, né, e sobreviveram. Então, mas o que tem que ser feito é buscar dentre todas essas oportunidades aquelas que são as melhores, e principalmente, aí é uma visão pessoal minha, as empresas que estão trabalhando junto com isso, né. Eu estou desenvolvendo aqui, e já está aí na reta final, né, o que eu chamo o Luigi, né, que é o meu auxiliar de inteligência artificial, que consome todos esses produtos para poder fazer as análises econômicas, para poder fazer, né, todo esse batimento, cruzamento de informação. Então antes, o que eu demorava dias fazendo, por exemplo, buscar qual a melhor ação para investir agora. Cara, eles pegam todas as ações da bolsa e saem batendo um monte de critério, colocam em discussão, a gente tem os agentes que estão trabalhando, então um conversa com o outro, discute para poder falar assim, poxa, a Petrobras é boa, ela tá numa tendência de alta, então é legal, mas eu falo, pô, mas saiu aqui o relatório. Isso quem faz são eles, não sou mais eu, né? Então, como a gente sabe que profissões vão acabar, a gente está trabalhando para poder, né, utilizar essa infraestrutura independente de quem seja a infraestrutura. IA vai acontecer, né? Eu só tô querendo saber qual vai durar e na que durar eu tô espetado nela ali pra gente poder ir junto. Mas na sua visão, na visão de um investidor, né? O que que a gente deve fazer? Na sua visão, a IA ela vem para ajudar ou vem para atrapalhar? Investir nessas empresas é risco ou é oportunidade, né? Então, ou qual que é a sua estratégia? Como é que você está fazendo? Me conta. Deixe aqui nos comentários para que a gente possa, então, entender e conversar sobre esse assunto, porque as suas respostas são temas dos próximos vídeos. E se você chegou até aqui e ainda não está seguindo o perfil, segue o perfil, né? Clica aí no like, segue o perfil, liga o sininho, que a gente se vê no próximo vídeo. A intenção é todos os dias ter um vídeo novo por aqui. Valeu, valeu, valeu e até o próximo vídeo.